influenciadores noturnos. Fazia pouco mais de um mês que eu tinha me mudado para Santos quando Silvana e eu nos conhecemos. Rapidamente, Silvana se tornou companhia encaminhadas à beira-mar nas descobertas dos atrativos da cidade para conhecer pessoas. Nós nos tornamos amigas. Já éramos amigas de outras vidas, brincava ela. Silvana tem 60 anos e uma energia inesgotável. Teve 2 casamentos e voltou para a fila. Acredita no amor e quer o seu 3º marido. Acho graça de sua disposição para isso, mas verifico que em Santos é mais fácil. É possível. Aqui, homens mais velhos se casam com mulheres da mesma faixa etária, ao contrário de outras cidades do Brasil. Mas esse é assunto para outra crônica. Silvana conhece gente em tudo quanto é lugar. Como Silvana, só conheci Ana Regina, minha parceira de negócio, que teve no início também nossos amigos Lara e João. Por vários anos trabalhamos juntas e Ana, repito, era até então a pessoa mais sociável que eu conhecia. Em todos os lugares que íamos em São Paulo, ela tinha um conhecido ou uma história de alguém relacionado ao local e à pessoa, igualzinha a Silvana. Antes de continuar no relato sobre Silvana, vou manter esse parênteses em Ana Regina para abordar um aspecto relacionado a esse episódio, que, como vocês verão, é sobre como saber lidar ou não com a morte e também a vida espiritual. Mas não se alarmem, há até fantasmas nesse episódio, mas nada assustador. Ana Regina e o medo de borboletas. Ana Regina, por talento natural, é uma verdadeira relações públicas. Era ela quem, na agência que criamos, realizava o relacionamento com clientes, jornalistas e formadores de opinião, hoje conhecidos como influenciadores. Com esse talento reconhecido, apresentava quem quisesse ser apresentado, e muitos recorriam a ela para travar novos relacionamentos, especialmente executivos do mundo corporativo. Tinha e tem essa habilidade admirável. Além dessa característica, Ana Regina tem outra conhecida dos amigos. Bem curiosa e engraçada, mas ela não acha graça alguma. É que entre abril e julho, às vezes agosto, lá na Vila Madalena, bairro onde trabalhávamos, apareciam borboletas, em geral à tarde. E era exatamente nesse período que Ana Regina manifestava um sentimento particular. Toda vez que aparecia uma borboleta, ela dizia que era um sinal, um mau presságio. Importante assinalar que, para os místicos, a presença de borboletas simboliza transformação e renovação. Mas para Ana Regina, aquelas borboletas, principalmente as escuras, significavam outra coisa. É aviso de morte, afirmava assustada, pedindo para alguém tirar a borboleta do escritório quando alguma entrava pela janela. Alguém morreu. Vou receber em breve a notícia, anunciava. E recebia, claro, morre gente todo dia, e era o período daquelas borboletas darem sinal de vida. Já observei que Ana Regina conhecia e conhece muita gente. Para completar, seus pais e familiares já eram muito idosos. A mãe tinha mais de 80 anos. Assim, num ano, era um amigo da mãe ou do pai ou de um parente idoso que falecia. No outro, podia ser o pai do amigo adoentado. Ou ainda um artista que ela conhecera nos tempos em que trabalhava na televisão. Daí ela vinha para mim e dizia: "Tá vendo? Falei que ia morrer alguém." Eu tentava tirá-la daquela associação, uma espécie de superstição que a perturbava. Observava que sempre morre alguém à nossa volta, especialmente com ela, que conhece São Paulo inteira, exagerava rindo. Ela prosseguia convicta de sua percepção. No fundo, Ana Regina tinha medo da morte. "Por favor, não me fale deste assunto." Sempre me dizia quando eu mencionava o assunto, cortando a conversa.
Quando a mãe morreu aos 99 anos, demorou para superar o luto. Mas Tita, a mãe, uma alma singular que conheci bem de perto desde os 70 anos, morreu lúcida e cheia de uma energia que lhe era própria. Uma partida realmente difícil de superar. Fechando parênteses. Confesso que sou bem mais tímida do que aparento. Mas acho que atraio pessoas que falam com o mundo. E Silvana é uma destas. Não só em Santos. Tem amigos e conhecidos em São Vicente, Praia Grande e também em Peruíbe, onde a mãe mora. Seu trabalho a ajuda a ter uma rede extensa de relacionamentos, mas o que a torna muito popular como Ana Regina, acho que é um talento pessoal bem particular. Eu admiro essa característica sociável delas e, claro, fui muito beneficiada por ela nesta minha mudança a Santos. Silvana ajudou-me na adaptação à nova cidade e a fazer novos amigos. Há um outro detalhe importante a esclarecer sobre ela. Silvana trabalha muito, mas trata de todo o resto de sua vida, família, cuidados com a saúde, amigos, relacionamentos, com uma atenção inacreditável. É o tipo que sabe dividir o tempo. Trabalha, faz atividade física, frequenta a casa de oração, encontra os amigos, realiza um sem número de tarefas e ainda encontra tempo para dançar semanalmente. Faz aulas e frequenta bailes com um grupo de amigos. Ufa! Admirável, mas, claro, não consigo acompanhar. Silvana nasceu e cresceu em Santos até que foi trabalhar em São Paulo, onde viveu por mais de 20 anos. Retornou há algum tempo para reduzir seu próprio ritmo, o que não vejo acontecer, e também cuidar da mãe que tem mais de 80 anos. Como se vê, é uma pessoa bem normal. Trabalha, passeia, se diverte, namora, faz atividade física, mas tem outras habilidades e talentos muito especiais. Já já vão entender. Ainda naquele meu começo de vida em Santos, no final de 2021, durante um almoço, uma conversa sobre o noticiário do momento tomou um rumo bem estranho. Silvana e eu falávamos sobre a pandemia que entrava em seu segundo ano. A vacina que havia trazido muita esperança começava a ser aplicada largamente, mas frustrava um pouco a expectativa de rapidamente reduzir o número de mortos. E aquela contagem diária do noticiário continuava. Silvana, no meio daquela conversa ainda difícil, me sai com uma dessa. Como sabe, eu sou uma trabalhadora noturna. Todas as noites atendo de acordo com o programa que determinam. E já me coloquei à disposição, acrescentou, enquanto eu não acreditava em suas palavras. Aqui ou do outro lado estou pronta para o trabalho, concluiu com a tranquilidade que lhe é peculiar, me desconcertando completamente. Como assim? Perguntei indignada. Está então pronta para morrer? Fui irônica. Silvana ficou em silêncio alguns instantes e repetiu uma frase que um amigo me dissera há mais de 40 anos, entre gargalhadas. E aqui abro o segundo parênteses desta crônica. Espírita de Araque. A resposta de Silvana me lembrou o comentário de meu amigo Wilson Garcia, feito há mais de 4 décadas e que ocorreu um ano depois que nossa querida amiga Eliana havia falecido. Era jovem demais e sua partida nos deixou consternados. Eliana era minha amiga de faculdade. Para fazer troça, meu amigo, um autor e palestrante espírita que acredita na vida após a morte, lembrou do acordo inocente que ela e eu tínhamos feito. A primeira que morresse viria puxar o pé da outra para comprovar a continuidade da vida. E aí, a Eliana já apareceu? Perguntou. Eu tinha esquecido completamente, mas naquele momento lembrei do combinado que o Wilson tinha presenciado e que foi feito numa ocasião de forma descompromissada e divertida.
Ninguém pensava em morte. Éramos cheias de vida, de juventude. Fiquei apavorada com a possibilidade. Na hora que ele viu minha reação, disse: "Você tem medo da morte dos mortos, igual sua amiga Ana Regina." E entre gargalhadas acrescentou: "Você é uma espírita de Araque." E foi o que repetiu Silvana naquela conversa esquisita pouco depois de me mudar para o litoral há 3 anos. Como boa espírita que também é, Silvana acredita na vida após a morte e na comunicação com os espíritos dos que partiram. E para quem ainda não compreendeu aquele comentário estranho sobre estar à disposição para ir trabalhar do outro lado da vida, é preciso explicar. Primeiro, Silvana disse o que estava dizendo. Estava pronta para morrer. Estava à disposição de Deus e do plano espiritual para desencarnar e seguir com os milhões levados pela Covid, mas na condição de trabalhadora. Ela acredita firmemente que se fosse levada era para ajudar a receber essas pessoas. A maior parte, explicou, pouco sabe a respeito da vida após a morte. Portanto, estão exigindo muito trabalho de amparo e orientação. São os que não cultivaram a fé e a espiritualidade, estão perdidos no mundo espiritual, concluiu. Livros de espíritas famosos como Chico Xavier e Divaldo Franco relatam o apoio espiritual na recepção às almas durante as mortes coletivas, como guerras, catástrofes naturais e pandemias, como foi a gripe espanhola e agora a Covid. Minha nova amiga, descobri depois, também é médium. Destes que tratam com naturalidade desconcertante o contato dos vivos com os mortos e trabalham nessa interface com o mundo espiritual, atendendo e orientando as pessoas. Mas, como já pode ser compreendido pela minha descrição inicial do perfil de Silvana, ela não é como esses médiuns famosos que vivem em função desta atividade espiritual. O trabalho espiritual faz parte de sua vida, mas não é a sua vida, que é bem terrena a propósito. Silvana me explicou que se preparou bem para a missão que exerce neste campo. Fez as escolas de espiritismo completas na Federação Espírita em São Paulo, na Rua Maria Paula. Depois, descobri também que Silvana não somente sente a presença de seres espirituais, mas os vê desde a infância. Para desespero da mãe e do pai, que não sabiam o que fazer com a mediunidade da filha e tiveram que conviver com essa habilidade por toda a vida. Ela me contou pela primeira vez sobre essa, digamos, vidência, que é exatamente a mediunidade que permite ver espíritos, quando fomos a um posto médico perto do Canal 5 e ela apontou a casa onde passou a infância. Hoje é um sobradão escuro, velho, bem caído, aparentemente abandonado. Pior, apavorante. Parecia moradia de fantasmas. Observar aquela casa que parecia mal assombrada, brinquei. Nossa, Silvana, acho que está abandonada. Agora parece uma daquelas casas mal assombradas de São Paulo que já visitei. Mas é mal assombrada, disse. Como? Perguntei surpresa. Ainda há quem afirme que continue sendo, mas era quando eu morava aí na infância, respondeu, contando que ficou na casa por mais de 10 anos e via espíritos diariamente. Nossa, Silvana, você não tinha medo? Perguntei, observando mais uma vez que eu não trato com a normalidade dela a vidência ou qualquer outra destas habilidades que permitem o contato com os mortos. Afinal, meu amigo tinha razão, sou uma espírita de Araque, e já adianto que talvez por caridade aquela amiga falecida nunca apareceu, nem veio puxar meus pés, pelo menos até hoje. Silvana continuou. Não tinha medo algum, era uma família, um casal e 2 filhos, que lá vivia há muitos anos e eu brincava com as crianças. Sua família via? Por que eles moravam lá? Sabe a história da família? E seus pais e irmãos não tinham medo? Enchi Silvana de perguntas.
Curiosa que sou e com o interesse particular que essas histórias de locais mal assombrados despertam. Silvana divertiu-se com minha curiosidade. Explicou que aquela família não tinha consciência da passagem e que continuava vivendo como se ainda estivesse na vida terrena. Isso é mais comum do que se imagina, explicou, acrescentando que o que chamamos de fantasmas são almas das pessoas que morreram e que ainda se veem como seres humanos encarnados, cuidando de sua própria vida ou de sua própria morte. E encerrou o assunto sobre a casa. Silvana é uma médium que recebe avisos diretos e indiretos do mundo espiritual. Explicou na ocasião que o que difere o mundo físico do espiritual é só o corpo carnal, mas de resto pouco muda. Todas as noites, todos nós, inclusive você, ao dormirmos, disse, saímos por aí para encontrarmos amigos e parentes que já foram para o mundo espiritual. Só que no geral não lembramos. Então ela acrescentou, há muitos que no propósito do bem se ocupam de tarefas no mundo espiritual nessas visitas durante o sono, como ela. Silvana afirma que é um desses trabalhadores noturnos, ou seja, vai ao mundo astral tratar de gente em hospitais, em casas de recuperação, como ocorre na Terra. E foi esse aspecto de nossa conversa que motivou todas essas lembranças quando tive acesso recentemente a um relato sobre outro trabalhador noturno e que compartilho agora, terminando essa crônica. Aulas noturnas. O mestre oriental Masaharu Taniguchi recebeu uma visita de um líder espiritual da África que lhe contou um fato surpreendente para nós, não para ele. Por um bom tempo, disse o líder africano, eu sonhava que recebia ensinamentos espirituais. Isso se repetiu várias vezes. Toda noite tinha aulas e me lembrava de tudo ao acordar. Depois de algum tempo, comecei a compartilhar aqueles ensinamentos maravilhosos. Diante do interesse das pessoas, o líder africano acabou criando uma instituição para divulgá-los. Algum tempo depois, ao ler um livro, descobriu que era Masaharu quem o visitava à noite para lhe dar os ensinamentos. Decidiu ir ao Japão para conhecê-lo e adquirir outros conhecimentos. Foi lá que Masaharu revelou que viajava mesmo no mundo astral para pregar os ensinamentos da Seishonoye. Depois de contar essa história, minha amiga Silvana comentou: ele é mais um trabalhador noturno. Afinal, a espiritualidade não para, de dia ou de noite, independentemente da religião.